Oi, pessoal, voltamos agora para falar um pouquinho sobre os vícios de linguagem que, infelizmente, a gente vai passando da nossa oralidade para a escrita também, e isso atrapalha muito no entendimento de qualquer que seja o documento que você escreva, um e-mail, não importa. Esses vícios de linguagem a gente tem de tentar evitar, e é possível de evitar. Um dos maiores conselhos que eu sempre vou dar, qualquer pessoa, até eu mesma, que trabalho com texto o dia inteiro, faço muito. Uma vez que a gente escreve um texto, é deixar o texto descansar, deixar o texto ali um pouquinho de canto, para depois pegar o texto, dar uma relida, porque depois você vai mudando. Nossa, existem vícios, todo mundo tem, é totalmente aceitável dentro da nossa fala, que a gente não percebe que a gente tem mania de falar isso. Só que na hora da escrita, depois quando você deixou seu texto descansar e volta com ele, você repara nesses seus vícios e consegue consertá-lo. Então, quando não é nada muito urgente, que você consegue deixar o texto ali 10 minutinhos de lado e voltar, é capaz de vocês conseguirem de fato achar esses vícios e mudar no texto para ficar um texto mais conciso, mais claro para o seu leitor. Primeira coisa que mais acontece é a ambiguidade. E a ambiguidade sempre vai acontecer com o uso do pronome possessivo, porque o pronome possessivo ele pode estar sendo usado para referir-se a alguém que você está falando ou até mesmo a quem está lendo o seu texto. Então, dependendo de como você constrói a sua frase, a pessoa que está lendo não vai entender o porquê do uso do pronome possessivo ali. Nesse exemplo aqui, o professor protestou contra a sua falta de atenção. O professor está protestando contra a falta de atenção de quem? Da falta de atenção de quem está lendo o texto ou da própria falta de atenção? Então, o pronome possessivo, o sua, pode ser nesses dois casos ser usado. Então, é tentar evitar o uso do pronome possessivo, porque ele pode estar se referindo a duas pessoas e você depois não consegue explicar quem, por estar na escrita, totalmente diferente da fala, porque na fala às vezes tem todo um contexto no que você está falando, você está ali para poder explicar. Então, é evitar o uso dos pronomes possessivos. Por exemplo, aqui, saíram a passear a mãe e a sua filha. A filha de quem? Da mãe que você está se referindo ou a filha de quem você está falando? Entenderam? Então, tente evitar o máximo para não dar essa ambiguidade e às vezes seu texto tem de ir e voltar várias vezes para a pessoa conseguir entender de fato o que você está querendo dizer. Outra coisa também, que é muito, as pessoas escrevem muito, sem prestar atenção, é o uso da cacofonia. Quando não é errado, não é que essa palavra gramaticalmente esteja errada, não é isso. Mas quando a gente usa duas palavras seguidas, ela dá o sentido de uma terceira palavra. Por exemplo, senti que a boca dela se aproximava de mim. Dá o sentido de cadela. Mas não é, mas tá errado? Não, boca dela, tá certo, boca e o pronome também dela, tá correto. O grande problema é que quando nós falamos essa palavra uma seguida da outra, dá um sentido de uma terceira palavra que não tá dentro do contexto. Então é tentar evitar, faça substituições. Por exemplo, distribuir os presentes aos alunos, um por cada. Parece porcada de um monte de porcos juntos. Não está errado falarmos assim. Mas na escrita, a hora que alguém lê o seu texto, fica muito complicado. Então, faça substituições. No caso, que é a cacofonia que as pessoas mais conhecem, mais usam, mas daí gramaticalmente está errado de fato, é o viela. Viela é aquela ruazinha entre duas casas que ligam uma rua a outra, e isso é uma viela. O correto, quando você encontra alguém, está falando que encontrou a pessoa, né, que você viu a pessoa, é avi, não é viela. Então aí não é nem um caso de uma cacofonia, né? Gramaticalmente está errado. Não podemos falar vi ela na rua, vi ele na rua, a vi na rua, ouvi na rua. Então esqueça essa da viela e achar, é cacofonia. A cacofonia, de fato,
é quando dá um sentido à terceira palavra, mas que quando você está usando, não está gramaticalmente errada, só vai dar esse sentido estranho, tá bom? Então, o viela não é uma cacofonia, é um erro gramatical mesmo. Temos também o pleonasmo vicioso, que é uma coisa que a gente tem de tentar evitar ao máximo, é o subir para cima, desci para baixo, entrei para dentro, tá? Círculo vicioso. Então são todos pleonasmos que são coisas assim que não precisa das duas palavras juntas ali, apenas uma palavra você já entende. Quem entra é óbvio que está entrando para dentro de algum lugar. Quem sai está saindo de algum lugar. Então não tem necessidade dessa repetição das palavras, tá? Outra coisa também, que é o estrangeirismo. Evitem, por favor. Nosso vocabulário é muito extenso. Graças a Deus, dentro do português, nós temos muitas palavras e tudo tem, geralmente, os objetos, as coisas, a gente consegue até usar duas palavras para denominar algo. Então, evitem usar palavras de outras línguas para poder substituir coisas que poderíamos falar em português. Evitar, principalmente termos. As pessoas têm muito mania de falar, eu preciso de um feedback, eu preciso de um retorno, nós temos isso. Então, não evitem usar essas palavras em inglês para escrever as coisas em português, porque uma ou outra palavra só ali no meio não fica legal, e nós temos palavras para todos os termos que precisamos dentro do português. Outra coisa também é o arcaísmo. O arcaísmo são palavras assim, do português, mas que caíram em desuso conforme o tempo foi passando. Então, o que é importante? É você tentar ter um bom vocabulário, um vocabulário extenso, para você não ficar limitado ali. Porém, você não querer usar palavras que é difícil de entendimento, difícil uso das pessoas, para a pessoa também, na hora que estiver lendo o que você está escrevendo, não ter de ficar parando toda hora e ficar pesquisando o que significa. Obviamente, vocês usam muito termos jurídicos, não estou falando disso. Estou falando de palavras para denominar coisas que não estão mais no uso em nenhum lugar, não é dentro das legislação, em nenhum lugar elas são usadas mais para enfeitar o texto. Pelo contrário, às vezes a pessoa nem entende o que você está querendo dizer de tantas palavras arcaicas que são usadas ali dentro, certo? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre o acordo ortográfico. Na outra aula falamos um pouco sobre a questão da acentuação, para vocês relembrarem o que é um monossílabo, o que é um tritongo, para eu poder explicar essa parte do acordo ortográfico para vocês. Por que o acordo ortográfico aconteceu? Ele entrou em vigor em 2008, só que ele aconteceu em 1990, então já faz 33 anos que esse acordo foi feito e já tem bem mais de uma década que ele começou a ser obrigatório aqui no Brasil. Então agora não tem mais como ninguém dar desculpa, mas é que acabou de mudar o acordo. Não acabou, já faz mais de 10 anos. Todos os livros que nós usamos já foram adaptados para o novo acordo, né? Que as palavras muitas mudaram, muitos acentos caíram. Então já está tudo mais adaptado, em 10 anos deu para fazer isso. Só que as pessoas que foram alfabetizadas, né, antes dessa época da obrigatoriedade do uso do acordo, elas ainda ficam muito em dúvida, e é normal. Então, o acordo nada mais foi feito para mostrar, para unificar o português, né? Eu sei que ainda temos muitas coisas diferentes, porque a nossa língua é viva, ela vai tendo modificações, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito grande, então a gente tem muito neologismo, muitas coisas que vão criando influências dependendo da região, então isso vai mudando a nossa língua, e é muito difícil, é praticamente impossível unificar todos os países, né? São 13 países que falam o português,
todos esses países terem tal e qual a mesma língua, né? É impossível isso. Mas eles tentam gramaticalmente dar uma unificada para não ter tanta diferença. Então, o que foi a grande mudança nesse acordo, né? O nosso alfabeto, ele voltou a ter 26 letras. O K, o W e o Y, eles voltaram para o nosso cotidiano. Não temos muitas palavras que se iniciam com essas letras, são mais nomes próprios. Apesar de antes, as pessoas que queriam usar essas 3 letras no nome próprio também já podiam, né? Porque com o nome próprio, dependendo do que for, você pode fazer o que você quiser. Só que se houver neologismo agora, que são criações de palavras com essas 3 letras, são aceitáveis dentro da língua portuguesa, por causa que essas letras voltaram para o nosso cotidiano. Uma coisa que não existe mais é o trema. Não sei se vocês usavam. Eu acho muito estranho ter saído o trema, porque eu acho que mudou foneticamente se a gente for ler tal e qual as palavras sem o trema. Por exemplo, a gente fala tranquilo, linguiça, linguística. Esse som que nós usamos é por causa do trema, é o uso do trema. Só que se nós não usarmos o trema na fala, fica tranquilo, se a gente for ler do jeito que é escrito agora. Só que para poder ter essa unificação da língua, o trema caiu. Obviamente que ele só vai permanecer, vocês podem ver que existe ainda no teclado do computador, tudo mais, mas ele só permanece por causa de nomes, sobrenomes, muitos sobrenomes, principalmente sobrenome alemão, ele tem o trema, então é importante que ainda haja dentro dos teclados, mas somente por isso. E se uma pessoa tem o sobrenome com o trema, isso vai permanecer, isso não muda. É só dentro das palavras que estão no dicionário, certo? Então, acabou o trema, não se usa mais. Os acentos diferenciais, eles também caíram, não existem mais. Coisa que eu, particularmente, demorei muito para me acostumar, porque eu acho que fica estranho dentro da nossa escrita, pode ter uma questão de ambiguidade no que você está escrevendo. Antes, quando você usava o para como verbo, não como preposição, existia o acento no primeiro A, certo? Como aqui, para com isso, você está pedindo para a pessoa parar, do verbo parar, com aquilo que ela está fazendo. Havia esse acento, agora não tem mais. Então, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês não existe mais, é o para sem acento. Isso aqui é só para mostrar como era antes. Ele caiu, mas olha porque eu falo da ambiguidade nesse caso. Se eu falo assim, trânsito pesado para São Paulo, qual era a diferença quando tinha acento e sem um acento antes? Quando eu usava o para com acento, eu estava querendo dizer que o trânsito, ele parou a cidade de São Paulo. São Paulo não está conseguindo mais, as pessoas não estão conseguindo mais se movimentar por causa do trânsito. Então, está parada a cidade. Quando eu colocava sem o acento, era preposição. Então, eu estava querendo dizer que o trânsito estava pesado para chegar até a cidade de São Paulo. Então, para São Paulo, por exemplo, independente da cidade que eu esteja, vai estar um trânsito para chegar até São Paulo. Agora, não tem mais. Então, independente da forma que eu esteja usando ele, ou ele como verbo, ou ele como preposição, eu não vou colocar o acento. Mesma coisa nesse outro exemplo. Passeata para Brasília, como se a passeata parou a cidade de Brasília. E passeata para Brasília, está havendo uma passeata para ir até a cidade de Brasília, tá? Então, existem essas duas diferenças também. Mas agora não tem mais o diferencial. Então, é só sem acento mesmo. Quem escreve com acento, infelizmente está errando, porque agora não se usa mais quando nós estamos falando do verbo. Por exemplo, na pera, na fruta pera também, não temos mais o acento. Na palavra polo também não temos mais acento. Em pelo corporal, existia o acento, agora não tem mais. Fica a mesma coisa que o uso da preposição por mais e, né? Daí fica pelo. Enfim, não existe mais acento nessas palavras para poder ter a unificação. Outra coisa que também caiu acento, eu achei super estranho no começo, muitas pessoas ainda escrevem com acento e
tá errado é quando nós dobramos a vogal numa palavra. Por exemplo, a palavra voo não tem mais acento. Enjoo, lém, abençoo, perdoo. Toda vez que você for dobrar a vogal dentro da palavra, caiu o acento. Antes havia um acento na primeira vogal, mas agora não tem mais. Eu acho que ficou até feio as palavras sem o acento, mas não temos mais. Então, o abençoa eu acho que é o pior. Não sei qual que é o que vocês acham, mas eu não gosto do abençoa sem acento. Então, aqui, relembrando da nossa última aula, temos as proparoxítonas, as paroxítonas e as oxítonas, certo? Nós falamos disso, da parte da acentuação, sílabas tônicas. Então, lembra da questão do ditongo, que é o encontro de duas vogais dentro da mesma sílaba? Todos os ditongos, né, uma vogal e uma semivogal ali, todos os ditongos que forem ei ou oi e nas palavras paroxítonas, tá, gente? Às vezes vocês podem achar um ditongo numa proparoxítona, numa oxítona, mas tem que ser uma palavra paroxítona. Então, toda vez que houver esses dois ditongos, não existe mais o acento, de forma nenhuma. Por exemplo, como que era antes? Alcateia, tá vendo o ditongo aí, o eia? Corticoide, europeia, estreia, ideia, heróico. Então, assim, antes havia acento em todos esses ditongos, eia e oi. Estão vendo? E agora não tem mais, caíram. Então, toda vez que vocês forem escrever plateia ou estreia, não tem. Ideia também caiu. Daí as pessoas dizem assim, mas por que heróico caiu o acento e herói não caiu o acento? Porque heróico é uma palavra paroxítona e herói não é paroxítona. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, são todos os ditongos em palavras, ditongos ei e ó em palavras paroxítonas. Nós temos uma infinidade de palavras paroxítonas com esses ditongos. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas ainda escrevem com o acento e não tem mais. Os acentos também caíram nas vogais I e U, que são precedidas de ditongo. Então, vai haver, por exemplo, um ditongo, depois, se a próxima letra foi a letra I ou a letra U, antes havia, né, o acento, agora não tem mais o acento, caiu também. Por exemplo, baiuca, antes tinha um acento no U, porque o que vem antes? Um ditongo, o A e o I. Bocaiúva, também havia o acento no U, porque antes tem um ditongo. Feiura, feiura tinha acento no U, as pessoas ainda continuam escrevendo muito feiura com acento e não tem mais. E Sauípe, por exemplo, a Costa do Sauípe, que é um lugar aqui no Brasil, não tem mais acento. Antes tinha o acento no I, agora não tem mais. Por quê? São precedidos de ditongos. Lembram o que é um ditongo? Uma vogal com uma semivogal. Então, aqui temos várias. O A é uma vogal, é uma semivogal. Todas nessas 4 palavrinhas são a vogal e a semivogal. Então, todas essas palavrinhas que são precedidas de ditongo, elas caíram o acento. Então, a parte de acentuação é essa. São palavras que caíram o acento, não entrou acento novo. Muitas pessoas acreditam, entraram novos acentos na nossa língua. Não entraram nenhum novo acento, graças a Deus. Só saíram alguns que eu acho que facilitou a vida de muitas pessoas, outros houve um estranhamento, como a questão do trema que eu falei, dos acentos diferenciais, só que a gente acabou acostumando também. Então, quem ainda escreve essas palavrinhas com esses acentos, evitem que logo entra também ser uma coisa normal para todo mundo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a parte do acordo ortográfico, sobre os hífens também, que há muitas dúvidas ainda. Quando que tem hífen, quando que não tem? Porque isso teve uma grande mudança mesmo. Só que, para adiantar, foi uma mudança para melhor, tá bom? Então, até a próxima aula.